Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui com uma aula sobre planejamento e controle de obras. Ao longo dessa sequência de aulas, nós vamos tratar de vários assuntos relacionados ao planejamento e o controle das nossas obras. Para começar, a gente entende que o planejamento ele vem ganhando cada vez mais força à medida que a economia, a construção civil, ela torna-se mais disputada, mais competitiva. Por anos o planejamento, inclusive o orçamento de obra, ele foi deixado um pouco de lado. Era sempre aí as grandes construtoras, as grandes empreiteiras sabiam que era sempre muito rentável, era sempre muito vantajoso construir casas, edificações, prédios. Então, recentemente, com o avanço aí na competição do mercado, as tecnologias foram surgindo e aí a margem de lucro na construção civil foi se reduzindo, a ponto de fazer com que o planejamento, o orçamento, o acompanhamento de obras venha ganhando cada vez mais relevância, inclusive com técnicas mais avançadas. O que nós vamos trazer aqui são as técnicas mais comuns para planejamento e controle de obra. Vamos começar com as considerações iniciais sobre esse assunto. Lembrando que esta e as demais aulas de planejamento e controle de obras vão seguir aí, como referência principal, o nosso querido autor Aldo Doria Matos, engenheiro, que tem aí alguns livros publicados na editora Pini. Ele diz o seguinte, que o planejamento é a chave do sucesso de qualquer empreendimento, seja ele público ou privado. Por meio do planejamento, o gestor pode definir as prioridades, estabelecer sequência de execução, comparar alternativas de ataque e monitorar atrasos e desvios, entre outros benefícios. Então a gente vê que o planejamento, como diz Aldo Doria Matos, e a gente bem sabe, deve ser iniciado antes da execução da obra e servirá de base para quê? Para a elaboração do orçamento e do cronograma físico-financeiro da obra. Então, tenho que planejar antes, para assim elaborar o orçamento e o cronograma físico-financeiro. Nós vamos ver que, na verdade, toda essa parte de planejamento significa pegar um problema que é complexo, quebrá-lo em partes menores, estipulando valor e tempo para a execução de cada uma dessas atividades, para a gente chegar, então, num cronograma de obras, Claro, também dando suporte aí ao orçamento. E aí a gente começa aqui com os principais benefícios de se planejar. É chover no molhado falar que planejamento e controle é bom para ter um conhecimento pleno da obra, para fazer uma gestão de risco e situações desfavoráveis, Agilidade na tomada de decisões, controlar os custos e a relação com o orçamento, otimizar a alocação de recursos. E aqui, quando eu falo recursos, pode ser dinheiro, pode ser pessoal, pode ser material, pode ser equipamento, tudo isso aqui está dentro aí dos recursos, Referência para acompanhamento de prazos, muito bom para fiscalização, para gestão de contratos, padronização no entendimento das etapas. Aqui a gente vem numa fase onde todos os que fazem parte da cadeia de produção da construção civil devem entender com facilidade o que está sendo feito e quais as etapas estão sendo produzidas. Então, ter um planejamento, um cronograma, auxilia também nisso. Referência para metas, documentação e rastreabilidade, histórico de dados e, claro, demonstração de profissionalismo. Você que planeja a sua obra tem muito mais chance de sair na frente. Quais são as principais deficiências quando a gente fala de planejamento? Principais causas de deficiências. A primeira é atribuir, Aldo Doria Matos dizia, atribuir o planejamento a uma única pessoa ou a um único setor. Um grave erro. Por quê? Porque essa pessoa ela não entende de todas as etapas da obra. Então, é interessante ser um cronograma multissetorial. Então, o pessoal de campo, o pessoal de manutenção, o pessoal de projeto, todos devem colaborar, o orçamentista, todos devem colaborar com o engenheiro planejador. Descréditos e incertezas nos parâmetros. A gente tem, por si só, uma margem de incerteza muito grande em relação às tarefas, o prazo, os recursos que serão empenhados, por exemplo, no levantamento de uma alvenaria, na execução de uma fundação estaca-raiz, por exemplo. Essa incerteza muitas vezes gera um descrédito e um desânimo de planejar. Um grande problema. A gente tem que planejar independente disso.
planejamento excessivamente informal. É o que o dia a dia acontece. Você não planeja a obra e vai resolvendo planejar ao longo da obra. Excesso de informalidade, claro, é uma deficiência. E o mito do grande tocador de obras, aquele belo engenheiro que não precisa planejar, já sabe todas as etapas. Vantagem de se planejar é que é obrigatório aí que nós pensemos em todas as fases, todas as etapas e tenhamos um conhecimento pleno da obra. Tá aí, então, essas vantagens do planejamento e controle. Quando a gente fala do ciclo de vida, né, de um projeto, é bom distinguir o que é projeto e o que não é projeto. Isso do ponto de vista de planejamento, pessoal. Não estou falando de projeto básico, de projeto executivo, não estou falando especificamente de projeto de engenharia. Estou falando de um projeto como um todo. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Ou seja, eu preciso ter ali, para um projeto de engenharia, uma sequência lógica de empenhando esforço por um período temporário para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Então, o que é um projeto? Por exemplo, a construção de um galpão para armazenamento de grãos. Mas a movimentação diária de grãos com equipamentos não é um projeto, é uma operação continuada. Ampliação de uma usina de concreto, projeto de ampliação. Agora, a operação cotidiana da usina de concreto é uma operação continuada. Por que a gente fala? Porque a gente geralmente pega o projeto, tem início, meio e fim. É claro que nós vamos ver no ciclo PDCA que diversas etapas podem ser aprimoradas. E a gente sempre vai buscar isso, se não para esse projeto, para próximos projetos. Ou, se a gente errou, por exemplo, no primeiro e no segundo pavimento, aprimoremos então para terceiro, quarto e quinto pavimento, nos procedimentos que irão se repetir. Instalação de uma fábrica de pré-moldados, um projeto, a fabricação de peças, embora você tenha em mente, cada peça tem um projeto, mas aqui a fabricação continuada, para nós, não entra como projeto, né? Não se enquadra aí no que a gente caracteriza como projeto. Construção de um hotel, um projeto, já a operação e manutenção, uma operação continuada. Como eu disse, o planejamento não é uma missão da área técnica exclusivamente, mas deve ser um compromisso geral. Dentro do ciclo de vida de projeto, nós temos basicamente 4 estágios. E muito cuidado, esses aqui são 4 estágios do ciclo de vida de um projeto. Sim, tem um aspecto semelhante a um S, mas ciclo de vida de um projeto não tem nada a ver com uma ferramenta de controle, de planejamento e controle de obras, que é, na verdade, mais de acompanhamento de obras, que é a curva S. Curva S é uma coisa, ciclo de vida de projeto tem essa forma, mas não tem nada a ver com a curva S, porque aqui nós estamos dividindo em estágios de projeto, estágio 1, 2, 3 e 4. Quando as coisas começam, elas seguem um formato, né, lento, mais acelerado e lento novamente no final, o que dá esse aspecto até de S. Mas essa curva, ela fala do estágio 1, onde nós estamos na concepção e viabilidade. Análise de viabilidade e concepção de projeto é de fato onde se empenha muito tempo, no planejamento, é um pouco burocrático, a gente tem que ouvir várias partes interessadas. Logo depois nós passamos para o detalhamento do projeto e do planejamento, porque essa etapa no estágio 2 de planejamento e detalhamento. O estágio 3, aqui a gente está entrando na execução propriamente dita, e no estágio 4, a finalização. Vamos destrinchar rapidamente cada uma dessas etapas. Isso não é extremamente importante para concurso, mas é base para que nós entendamos os conceitos que virão na sequência. Vamos lá. O estágio 1, concepção e viabilidade, onde ocorre a definição do escopo, né, através de um levantamento de necessidades, ou seja, eu preciso definir o que vai ser feito, qual é o objetivo daquele projeto, né, o que nós vamos conceber e entregar ao final. Isso a gente define logo no início. Formulamos o empreendimento, ou seja, varamos em lotes, dividiremos em etapas, qual é a forma de contratação, qual é a forma de execução dos serviços. Nós vamos fazer uma licitação, por exemplo, que tipo de licitação nós poderíamos fazer, né? Onde que se enquadra, pregão,
concorrência, qual que é a modalidade de julgamento das propostas, critério de julgamento das propostas, menor preço, maior desconto, qual que é o critério de execução dos serviços, né? Empreitado por preço global, empreitado por preço unitário, regime de execução. Temos várias coisas a se pensar nesse momento. Estimativa de custos, aqui a gente tem um orçamento ali preliminar, né? Inclusive, eu diria que nem seria, se você analisar no estudo de orçamento, nem um orçamento preliminar, talvez seria uma estimativa de custo ou orçamento paramétrico, que é onde a gente utiliza aí indicadores, né? O CUB, por exemplo, publicações da editora Pini, mas aqui fala-se da orçamento preliminar. Esse já é ou sintético, né? Esse já é um pouco mais avançado. A gente tenta inicialmente detalhar um pouco mais os principais tópicos do projeto, como medida, preço unitário, quantidades dos principais serviços da obra. No caso de orçamento preliminar, é assunto para aula de orçamento. Estudo de viabilidade, análise de custo-benefício, identificação da fonte, de onde vai vir o recurso, qual vai ser o empenho, vai ser financiamento com a Caixa, vai ser do município, vai ser recurso próprio, até anteprojeto e projeto básico. Nós vamos falar sobre anteprojeto e projeto básico, melhor aí em outro momento, mas o desenvolvimento inicial do anteprojeto e constante evolução até o projeto básico, que já vai ter aí, enquanto projeto básico, elementos necessários para se fazer o orçamento, especificações e identificação de todos os serviços necessários. Feito isso, passamos para a fase de detalhamento do projeto. E aí, como o nome diz, detalhamento, entende-se que o projeto ele vai ser detalhado, ou seja, do projeto básico, a gente vai para um projeto executivo, que de fato traz todas as etapas da obra e com a forma com que elas serão desenvolvidas, executadas em campo. Então não basta, por exemplo, ali no projeto básico, eu fazer um desenho de especificar um piso. No projeto executivo, eu posso ter o detalhamento do piso, né? As especificações, a modulação. No orçamento que eu tinha, era um orçamento preliminar, eu vou ter aqui agora, já eu falei paginação do piso, né? No orçamento preliminar agora eu vou passar por um orçamento analítico, detalhado, onde eu preciso especificar todas as quantidades e todos os serviços que serão executados. Então a gente tem ali o custo com uma margem de erro muito menor, já que o projeto também está ali mais detalhado. Por último, quer dizer, próxima etapa de execução aqui é onde a obra acontece de fato, são os serviços de campo, montagens e instalações elétricas, controle de qualidade, veja que a execução ocorre simultaneamente ao controle de qualidade para verificar parâmetros técnicos e contratuais, então eu preciso verificar se o técnico foi atendido e se as especificações de contrato também. Então, fez-se aquilo que havia previsto? Sim, conforme especificações técnicas? Sim, dentro do prazo estabelecido em contrato? Respeitou a mão de obra, o planejamento, o cronograma físico-financeiro, tudo isso que estava previsto em contrato? Tudo bem, está de acordo. Administração de obra e finalização da obra, serviços de supervisão, reuniões de avaliação, progresso e resolução de problemas. Daí, no final, finalização, onde a gente tem o comissionamento. E o que é o comissionamento? Não basta eu pegar e instalar uma rede de gás. Se eu instalo uma rede de gás e vou embora, o dia que aquela rede for ser utilizada, eu posso identificar vazamento, eu posso precisar de uma peça que não estava ali para conexão do fogão, para conexão do aquecedor de passagem. Então, assim, o comissionamento ele é essencial porque ele, além de colocar em funcionamento de fato, ele estabelece os testes. Que testes é esse? Por exemplo, no gás, teste de estanqueidade. Se for uma eficiência térmica, a gente faz um outro tipo de teste. Se for impermeabilização do reservatório, faz um teste hidrostático. Tubulação de água, faz um teste de pressão ali, na pressão de ensaio. Tudo isso no estágio de finalização. Inspeção final, né, para o recebimento, transferência de responsabilidade. Aqui o construtor devolve para a administração pública, se for o caso, ou para o particular, se também for este o caso, a obra, o objeto que a ele havia sido entregue no início. Então, você precisa mexer aqui, está aqui o terreno, está aqui os recursos. Agora, ele devolve para o proprietário, né? Liberação de retenção, caso haja retenção de contrato, algum calção, algum mecanismo que retenha garantias, né, do contratante,
do contratado, desculpa, resolução de últimas pendências, aí se houver medições de pagamento, contas, e por último, recebimento provisório e definitivo da obra, né? A gente fala muito em obra pública, mas também é prudente se fazer recebimento definitivo, provisório e definitivo para obras privadas. Vamos lá. Agora, entendido todo o ciclo de vida de um projeto, qual é o roteiro para elaborar o projeto? E assim a gente fecha esta aula com um roteiro bem básico, mas que serve de base para tudo que você for aí estudar em relação a planejamento de obra. Qual é a primeira coisa? Primeiro, óbvio, planejamento segue passos bem definidos. Eu posso fazer desde uma receita de bolo maior, uma usina hidrelétrica, como uma receita de bolo menor. Claro, o número de itens, a quantidade de insumos, de material, de composição vai mudar, mas a sequência lógica da ideia do encadeamento de atividades é a mesma. Então a gente começa identificando que atividades irão compor o meu cronograma, que é, por si só, por essência, o cronograma o produto final do meu planejamento. Eu sigo de uma elaboração da estrutura analítica de projeto, isso a gente vê em uma aula específica, mas que é decompor um todo em pacotes menores de trabalho. A partir daí, com pacotes menores de trabalho, eu defino durações em dias, semanas ou meses. Com isso, eu sei a quantidade de tempo que cada atividade vai levar para ser executada. Definido isso, eu preciso definir a precedência. O que é precedência? A sequenciação das atividades. O que precisa vir antes, o que precisa vir depois, de que essa atividade depende ou ela não depende de nada. Preciso definir essa lógica de precedência. Depois disso, monto um diagrama de rede, né, para fazer uma análise ali de PERT-CPM, que são métodos de análise de diagrama de rede. Posso ser um diagrama de flechas, pode ser um diagrama de blocos, assunto de outra aula também, mas nada mais é do que a representação gráfica dessas atividades e das suas ligações de dependência, né? Inclusive com a representação do tempo, da duração de cada uma delas. Daí eu consigo identificar o caminho crítico, que vai estabelecer o prazo total do projeto, ou seja, a sequência crítica entre o início e o fim da minha atividade, definindo aí o caminho mais longo desse projeto. Afinal de contas, o caminho mais longo tem que ser encerrado para que todo o projeto seja também encerrado. Não adianta que o caminho mais curto chegar ao final. Um projeto só será concluído quando todos os seus caminhos, inclusive o mais longo, chega ao final. Então a gente identifica esse caminho crítico e gera o cronograma, que é o produto final do planejamento, onde constará também folgas, onde eu posso visualmente identificar, de forma mais fácil, atividades que terão ali flexibilidade no início ou em seu término. Entenderam? O produto final, então, fica algo parecido com isso. Um planejamento com, aqui, nós temos as atividades, né, do projeto, nós temos a duração, e aí nós temos a inclusão aqui dessas atividades com os seus respectivos tempos no cronograma. A gente vê aqui, ó, que esse já é um cronograma de Gantt, PERT, CPM, que ele mistura técnicas de representação. Aqui um cronograma um pouco mais elaborado. Veja, a gente tem atividades aqui, atividade 010, atividade 020, folga total, e eu consigo ver em cinza mais escuro o caminho crítico do projeto. E não basta, esse projeto encerra aqui, ó, e ele começa aqui. Não basta fazer aí a definição de datas, de período. Eu preciso contextualizar, integrar com o calendário. Veja o tamanho do feriado de final de ano que tem aqui. Veja o sábado e domingo não trabalhado. E eu consigo ver através dessa reta aqui até onde eu posso ir sem comprometer o prazo final do meu projeto. Então, essa atividade 010, veja, ela dura 1, 2, 3 dias, tá aqui 3 dias, mas ela pode ser movimentada, por exemplo, para cá, ó, 3 dias. Por quê? Porque essa linha de base mostra a última data que eu tenho para terminar essa atividade. Veja a flexibilidade que se tem, por exemplo, com esta
atividade de 20/40. A atividade 20/40, ela tem 3 dias de folga e ela só consome um dia. Mas eu posso fazer no primeiro dia, posso fazer no segundo dia, terceiro dia ou quarto dia. Ou seja, ela consome um dia e tem 3 de folga, folga total, 3 dias. Assim a gente consegue entender melhor até o final do projeto marcado aqui. Mais um exemplo um pouco mais elaborado agora com custo associado. Aqui os softwares já geram isso, né? Atividades predecessoras, atividades sucessoras, ou seja, as que vêm antes, depois as que vêm depois, data de início, data de término, tudo contextualizado nos dias da semana, inclusive com o dispêndio, né? Com o gasto ali que é previsto para essas atividades. Beleza? Vamos resolver umas questõezinhas aqui sobre isso. Então, instrumento de gestão, muitas vezes organizado em forma de quadro, que serve para controlar o tempo de um projeto, que pode conter lista de atividades do projeto, data de início de cada atividade, data de término de cada atividade, entre outras. Que instrumento de gestão é esse? Cronograma de projeto. O ciclo de vida de um projeto é o conjunto de fases ou estágios pelas quais um projeto passa, do início ao término. O controle de qualidade, que verifica se os parâmetros técnicos e contratuais foram observados, se enquadram no... Veja, muito cuidado. Controle de qualidade para ver se os parâmetros técnicos e de contratos foram observados. Não está na concepção e viabilidade. Não está no estágio 1. No estágio 2, detalhamento do projeto e planejamento, também não está. No estágio 3, execução. No estágio 4, finalização. Ou no estágio 5, fiscalização. Aqui, aparentemente, posso ter dúvidas nesses 3 últimos, execução, finalização ou fiscalização. E aí, vale lembrar os estágios: 1, concepção e viabilidade; 2, detalhamento do projeto e do planejamento; 3, execução; e 4, finalização, ou seja, nem existe etapa de estágio 5 de fiscalização. E aqui, o estágio 3, onde fala de execução, olha, ele pede para controlar a qualidade, verificando parâmetros técnicos e contratuais. Então, durante a execução, a gente verifica isso, e não no estágio de finalização, sim no estágio 3 de execução. Esse foi o nosso gabarito, uma introdução bem simples para que você consiga iniciar aí os estudos sobre planejamento e controle de obras. Até a próxima!